O calor saía do asfalto como ondas, distorcendo o horizonte enquanto uma caminhonete empoeirada entrava na cidade de Hollow Creek. Ela parou em frente ao Mays Diner, com o motor falhando uma vez, antes de silenciar. Um homem alto e magro saiu, com botas gastas até o couro e um chapéu Stetson cobrindo o rosto. Ele parecia o tipo de cara que dormia sob as estrelas e não confiava em um travesseiro há anos. Dentro da lanchonete, Emma Caldwell enxugou as mãos em um pano de prato e observou-o pela janela. "Outro vagabundo", murmurou ela. "Provavelmente quer café e uma história de graça." Quando ele entrou, as conversas se calaram. Ele sentou-se no canto de trás, perto da saída. Ninguém o cumprimentou. Os frequentadores apenas o encaravam. Emma aproximou-se com um sorriso ensaiado. "Posso ajudá-lo?" Ele olhou para cima lentamente, com os olhos calmos, mas indecifráveis. Café. Puro. Um casal no balcão trocou um sorriso malicioso. "Não parece que ele pode pagar", alguém murmurou. Emma ignorou, mas ouviu. Ele também. Ele apenas acenou com a cabeça, em silêncio. Mas algo na maneira como ele se sentava imóvel, alerta, a deixava inquieta. Ela não sabia o nome dele. Ainda não. Mas em questão de dias, todos em Hollow Creek saberiam. Seu nome era Caleb Turner, mas ninguém em Hollow Creek sabia disso ainda. Na cidade, eles simplesmente o chamavam de o cowboy, o quieto, ou na maioria das vezes o fantasma de botas. Ele nunca oferecia mais do que lhe era pedido, e a maioria das pessoas não perguntava muito. Cidades pequenas têm memórias longas, e Hollow Creek não gostava de mistérios. Caleb parecia um homem esculpido na própria terra. Pele bronzeada, corpo magro, mas forte, movimentos silenciosos, quase deliberados. Tudo nele sugeria solidão, do tipo conquistada através de longos períodos de silêncio e perda. Ele falava com a cadência de alguém que media suas palavras como dinheiro, gastando apenas o necessário. Ninguém sabia que ele já havia se sentado em salas de reunião no alto dos arranha-céus da cidade, que ele já havia assinado documentos transferindo milhões de dólares em terras, petróleo e gado para outros estados. Ou que ele já havia amado alguém profundamente, tão profundamente que quando a perdeu, abandonou tudo. Tudo. Ele não fugiu da tragédia. Ele apenas deixou que ela o enterrasse. Nos últimos 10 anos, Caleb vagou por cidades pequenas, estradas secundárias, empregos temporários. Ele reconstruiu cercas, domou cavalos, consertou motores. Ganhava o suficiente para dormir em um teto algumas noites e permanecer invisível nas outras. Ele não estava se escondendo da lei. Estava se escondendo de si mesmo. Caleb carregava um diário encadernado em couro, gasto e grosso, cheio não de memórias, mas de mapas, escrituras de propriedades e cartas que nunca enviou. No final, dobrada tantas vezes que as dobras ficaram brancas, havia uma foto. Uma mulher de cabelos escuros e um sorriso torto, em frente a uma casa de fazenda agora enterrada sob ervas daninhas e poeira. O nome dela era Grace, sua noiva, aquela que nunca voltou da cidade naquela noite. Ela morrera a caminho de um jato particular para um baile de caridade, em uma tempestade repentina, um incêndio. Caleb construíra aquela vida para eles. Ela morrera com ela. Agora, cada cidade pela qual ele passava era um teste. Ele conseguiria parar? Conseguiria respirar novamente sem culpa? Quando chegou a Hollow Creek, ele não esperava ficar. Só precisava de um mecânico, talvez um sanduíche e algumas horas de silêncio. Mas então ele conheceu Emma Caldwell, a maneira como ela falava, a maneira como ela não pressionava por respostas, a maneira como seus olhos pareciam cansados, mas ainda curiosos. E pela primeira vez em muito tempo, Caleb não queria ir embora. Ainda não. Ele ainda carregava o passado como uma armadura, mas algo neste lugar não o pressionava. Deixava-o sentar em silêncio. Isso o assustava mais do que qualquer outra coisa. Porque parte dele se perguntava, e se isso não fosse apenas uma parada? E se esse fosse o lugar para onde ele estava indo o tempo todo? Caleb Turner não queria mais nada. Ou pelo menos era o que dizia a si mesmo. Mas a verdade tem um jeito de sussurrar mais alto quando o mundo finalmente fica em silêncio. E Hollow Creek era o lugar mais silencioso em que ele estivera em anos. Tudo começou com um nascer do sol. Apenas um.
Ele acordou cedo em seu segundo dia na cidade, mais por hábito do que por planejamento, e vagou até a colina atrás da lanchonete. Lá, ele encontrou uma vista que lhe tirou o fôlego. Uma luz dourada se espalhando pelos pastos abertos, a silhueta de cavalos se movendo lentamente através da névoa e cercas que se estendiam até o infinito. A terra parecia esquecida, mas não destruída. Algo naquela vista mexeu com ele. Uma lembrança, uma saudade. Ele se lembrou de quando a terra significava algo para ele, quando construir um futuro com suor e trabalho era mais do que um sonho. Era uma promessa. Não apenas para Grace, mas para si mesmo. Ele queria um rancho com seu nome, um que continuasse existindo muito depois que ele se fosse. Um lugar onde risadas ecoariam dentro de paredes aconchegantes, onde crianças cresceriam fortes sob o céu azul, onde seu amor criaria raízes profundas o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Mas depois que Grace morreu, ele deixou de acreditar na terra, ou no amor, ou no legado. Ainda assim, aquele nascer do sol foi a primeira vez em anos que ele pensou: e se ainda houver algo que valha a pena construir? A partir daí, começou a caminhar pelos arredores de Hollow Creek todas as manhãs, não para observar, mas para recordar. Prestava atenção às cercas, aos celeiros, aos terrenos abandonados, via potencial onde os outros viam decadência. E quando perguntou por aí, descobriu algo surpreendente. O rancho Caldwell, a terra da família de Emma, era uma das últimas propriedades ainda não vendidas no vale, e estava em dificuldades. O rancho já fora o coração da comunidade. O pai de Emma o mantivera vivo durante secas, dívidas e mortes, mas desde que ele falecera, a terra se empobrecera. O celeiro estava caindo aos pedaços, a cerca estava lascada e Emma se mantinha firme por pura força de vontade. Isso tocou Caleb profundamente. Não porque estivesse caindo aos pedaços, mas porque o lembrava de si mesmo, desgastado, cansado, mas ainda de pé. Ele não disse nada para Emma, ainda não, mas toda vez que ela lhe servia um café ou levantava os olhos do caixa com aquela expressão firme, ele pensava no que significaria ajudar, não consertar, não possuir, apenas ajudar. Ainda assim, ajudar não era fácil, não para alguém como ele. Caleb passou tanto tempo vagando que não sabia mais como ficar parado. Ele não sabia se seria capaz de reconstruir sua vida, se ele deveria. Mas algo em Hollow Creek chamava a parte dele que não havia desistido completamente. Talvez fosse a terra, talvez fosse Emma, talvez fosse a dor no peito toda vez que ele via um portão quebrado ou um cavalo cansado e sentia suas mãos se contorcerem com o instinto de consertar. O desejo cresceu silenciosamente, mas cresceu até se tornar inegável. Caleb queria reconstruir, não apenas um rancho, não apenas uma cidade. A si mesmo, ele queria criar raízes, provar ao mundo e a si mesmo que ainda era capaz de amar, de trabalhar, de deixar para trás algo que não fosse tristeza. Ele queria ficar, mas também sabia que ficar não seria fácil, porque, embora a terra pudesse ser indulgente, as pessoas não eram, e alguém em Hollow Creek estava prestes a deixar isso bem claro. Caleb começou a trabalhar discretamente, primeiro consertando uma cerca quebrada atrás da lanchonete, depois remendando um telhado com goteiras na loja de ração local. Ele nunca pediu pagamento, apenas acenava com a cabeça quando as pessoas agradeciam. No início, a maioria dos moradores de Hollow Creek atribuiu isso à culpa ou talvez ao tédio, mas depois de 2 semanas, as pessoas começaram a cochichar. Quem é ele realmente? Por que ele está sempre no rancho da Emma? Vagabundos não consertam coisas de graça. A desconfiança era sutil no início, com sorrisos tensos e conversas mais curtas. Mas em cidades pequenas, a desconfiança se espalha como fogo na pradaria. E um homem estava mais do que feliz em atiçar as chamas: Ray Delaney. Ray era o tipo de homem que apertava a mão com força e sorria sem calor. Ele tinha cabelo penteado para trás, botas engraxadas e uma caminhonete prateada que nunca tocava na lama. Era uma vez. Ele tinha sido noivo de Emma. Isso foi antes de seu pai falecer, e os planos de Ray de transformar o rancho Caldwell em um complexo turístico virem à tona. Emma terminou tudo naquele mesmo dia. Ray nunca a perdoou.
Desde então, ele tentava comprá-la com ofertas mensais, pressão sutil e ameaças veladas. Mas ela se manteve firme, e Ray odiava perder. Quando Caleb começou a passar mais tempo no rancho, Ray percebeu. Quando Caleb começou a consertar coisas que estavam quebradas há anos, Ray ficou nervoso. Quando Emma sorriu um pouco mais para Caleb do que costumava fazer, Ray ficou furioso. E quando Ray ficava furioso, ele não esperava. Ele tramava. Em poucos dias, rumores começaram a circular. Caleb tinha antecedentes criminais. Caleb estava falido. Caleb estava apenas esperando uma chance de roubar o último rancho que restava a Emma. A pior parte? Caleb não negou. Ele não explicou. Ele apenas manteve a cabeça baixa e trabalhou. Mas o silêncio pode parecer culpa quando você não sabe pelo que um homem passou. Emma o confrontou uma noite, depois de encontrar um panfleto pregado em seu celeiro, um aviso anônimo dizendo para ela não confiar no vagabundo nas sombras. Ela ficou de braços cruzados, com o queixo erguido. "Preciso saber quem você é", disse ela. "Não quem você tem fingido ser." Caleb não se abalou. Ele olhou nos olhos dela e disse suavemente: "Não estou fingindo, mas você está se escondendo." Ela respondeu. Ele assentiu lentamente. "Sim, acho que estou." Ela esperou por mais. Nada veio. Naquela noite, Emma não o convidou para ficar para jantar. E na manhã seguinte, o velho portão que ele havia começado a consertar ainda estava inacabado. Ray aproveitou o momento. Ele visitou Emma na lanchonete no dia seguinte, com contratos em mãos e um sorriso tão falso que rachava nos cantos. "Você não pode continuar lutando para sempre, hein? Deixe-me ajudá-la." Ela não disse nada. Apenas olhou pela janela, onde Caleb estava à distância, martelo na mão, ainda consertando a porta do celeiro que havia deixado pela metade. Ray seguiu o olhar dela e seu sorriso desapareceu. "Ele não é quem você pensa que é", murmurou Ray. Emma não desviou o olhar. "Não, ele não é. Mas você também não é." Ray saiu, batendo a porta atrás de si, mas o estrago já estava feito. As fofocas da cidade se transformaram em rejeição silenciosa. As lojas pararam de aceitar a ajuda de Caleb. Os estranhos atravessavam a rua em vez de acenar. Alguém cortou os pneus de sua caminhonete. Ele não reagiu com raiva, nem recuou. Apenas continuou trabalhando. E Emma observava de longe, dividida entre a cautela e um sentimento crescente e angustiante de que, fosse o que Caleb estivesse escondendo, não era perigo, era dor. Mas até que ele dissesse a verdade, ninguém acreditaria. E logo, nem mesmo ela seria capaz de protegê-lo. Tudo começou com uma reunião municipal. Uma daquelas reuniões tensas e excessivamente formais, realizadas no antigo salão comunitário, com café ruim e cadeiras dobráveis que rangiam mais alto do que as pessoas sentadas nelas. O tema da pauta era a terra. Mais especificamente, o futuro das fazendas restantes em Hollow Creek, incluindo a de Emma Caldwell. Uma empresa de desenvolvimento, apoiada discretamente por Ray Delaney, havia proposto um novo plano: pavimentar os campos, construir cabanas de luxo e atrair turistas. Ray apresentou isso como progresso. A maioria da cidade viu isso como o que realmente era: controle. Emma não tinha intenção de vender, mas nem todos compartilhavam de sua determinação. Famílias em dificuldades, desgastadas pela seca e pelas dívidas, viram a oferta como uma tábua de salvação. Então, quando o prefeito anunciou uma discussão aberta, a sala ficou eletrizada. Caleb estava lá, sentado no canto de trás, como sempre, em silêncio, despercebido até que se levantou. As cabeças se viraram. As conversas pararam. Algumas pessoas se mexeram, desconfortáveis. "Não falo por ninguém aqui", começou ele com voz baixa, mas clara. "Mas sei o que acontece quando vocês deixam forasteiros comprarem suas terras. Vocês não perdem apenas terra, perdem história, perdem o sentimento de pertencimento. Antes de nos aprofundarmos mais, inscreva-se agora e junte-se a uma comunidade que acredita em segundas chances, força silenciosa e histórias que curam. Não perca o próximo capítulo que pode tocar seu coração. Clique no sino, fique por perto, porque aqui cada história é um lembrete. Nunca é tarde demais para voltar para casa." Alguns acenaram com a cabeça, outros zombaram.
Ray, em pé ao lado da tela do projetor, cruzou os braços e sorriu com ironia. E o que você sabe sobre pertencer? Disse ele alto o suficiente para que todos na sala ouvissem. Você está aqui há quanto tempo? 3 semanas. Caleb não respondeu imediatamente. Ele olhou para Emma, que observava com olhos cautelosos, e depois voltou a olhar para a multidão. Eu sei como é pensar que você pode recomeçar, disse ele, e eu sei o que custa quando alguém tira isso de você. Ray deu um passo à frente. Você quer nos dar lição sobre perda, cowboy? Você? Ninguém aqui sabe nem seu nome verdadeiro. Você aparece do nada, ficando na casa da Emma como um cachorro vira-lata, e agora acha que pode nos dizer como administrar nossa cidade? Algumas pessoas riram nervosamente. A tensão aumentou. Emma se levantou para intervir, mas Ray levantou a mão. Não, acho que é hora de ouvirmos quem esse cara realmente é, continuou ele. De onde você veio, Caleb? Do que você está fugindo? Caleb cerrou os punhos, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele não disse nada. Ray aproveitou o silêncio. Viram? Ele não responde porque não pode. Ele está escondendo algo. Pessoas como ele chegam, causam problemas e desaparecem quando o estrago está feito. Alguém na multidão murmurou em concordância. Outro acenou com a cabeça. A voz de Emma se ergueu, nítida e clara. Chega! Mas não era o suficiente. Ray se virou para ela. Você confia nesse cara, sério? Você colocaria a terra da sua família e o seu nome em risco por ele? Ela não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque naquele momento ela não tinha certeza. Caleb percebeu, nos olhos dela, dúvida. Ele sentiu algo se quebrar dentro de si. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez era um silêncio diferente, pesado, julgador. Caleb podia sentir o peso dele pressionando-o como o calor de agosto. Então veio o golpe final. Eu fiz algumas pesquisas, acrescentou Ray, tirando um papel dobrado do paletó. Parece que nosso amigo aqui esteve envolvido em um escândalo de fraude de terras anos atrás. Muito dinheiro, vários estados. O nome dele apareceu em um processo judicial e depois simplesmente desapareceu. O papel não era oficial. Era uma impressão de um blog de conspiração. Mas isso não importava. A semente havia sido plantada. Alguém na frente sussurrou. Isso é verdade? Outro. Por que Emma deixaria ele trabalhar na terra dela? Emma se virou para Caleb, com os olhos procurando por ele. Caleb. Mesmo assim, ele não disse nada. E aquele silêncio maldito, falava mais alto do que qualquer negação. Ray guardou o documento com um sorriso de satisfação. Eu sabia. A reunião foi encerrada sem votação. Nenhuma decisão sobre a terra, nenhuma resolução formal. Mas o estrago já estava feito. Lá fora, Caleb ficou sozinho enquanto as pessoas saíam em grupos conversando em voz baixa. Ninguém olhou diretamente para ele. Alguns lançaram olhares furtivos. Uma mulher apertou a bolsa com mais força ao passar por ele. Emma foi a última a sair. Ela parou na frente dele de braços cruzados. Por que você não disse nada? Perguntou ela. Ele deu de ombros. Isso teria feito diferença? O rosto dela se contraiu. Para mim, teria feito diferença. Ele assentiu uma vez. Então, me desculpe. Ela se virou e foi embora. Ele não a seguiu. Naquela noite, a lanchonete estava meio vazia. Os frequentadores que apareceram falavam em voz baixa, olhando para o banco vazio onde Caleb costumava sentar. Emma não explicou nada. Apenas serviu café e limpou o balcão repetidamente. E lá fora, no celeiro, no escuro, Caleb colocava suas ferramentas na parte de trás da caminhonete. Ele se movia lentamente, metodicamente, como alguém que sabia como partir sem se despedir. Ele não os culpava. Nunca esperou que eles entendessem. Ele só desejava, pela primeira vez em muito tempo, ter se esforçado mais para ser conhecido. O ar da noite estava mais frio do que o normal, cortante e seco. Caleb sentou-se na traseira da caminhonete, atrás do velho celeiro com as mãos apoiadas nos joelhos e a aba do chapéu puxada para baixo. Ele não havia ligado o motor, nem sequer tinha colocado a chave na ignição. Apenas ficou ali sentado, imóvel como as sombras à sua volta. O silêncio, outrora reconfortante, agora parecia sufocante. Ele sabia que este dia poderia chegar.
As cidades pequenas não precisavam de provas para formar opiniões. Um sussurro aqui, um olhar ali, era suficiente para desfazer meses de trabalho silencioso e decência. Mas ele não esperava que doesse tanto, porque desta vez ele se permitiu se importar. Ele se permitiu imaginar como seria ficar, reconstruir, fazer parte de algo real. Ele pensou que talvez, apenas talvez, não precisasse continuar fugindo, que poderia largar o peso que carregava há mais de uma década. Mas essa esperança era frágil e agora estava destruída aos seus pés, assim como todas as tentativas que ele já havia feito para se reconectar com o mundo. Ele relembrou a reunião da cidade em sua mente, cada palavra de Ray, cada olhar da multidão e, pior de tudo, o momento em que Emma hesitou. Não foi nem mesmo o que ela disse, mas o que ela não disse. Só há espaço entre "eu acredito em você" e nada. Aquele silêncio foi mais alto do que as acusações de Ray. Caleb tirou uma foto desgastada do bolso do casaco, com as bordas enroladas e desbotadas. Grace. Seu sorriso era suave, capturado no meio de uma risada, os olhos semicerrados ao sol. Ela sempre acreditou que ele era destinado a algo melhor, que ele poderia transformar a terra em um legado, as dificuldades em esperança. Ela morreu acreditando nisso. E ele passou todos os anos desde então provando que ela estava errada. Ele dobrou a foto com cuidado, colocou-a de volta no lugar e levantou-se. Seu corpo doía de uma forma que só homens que lutaram contra si mesmos por muito tempo podem entender. Ele se dirigiu ao celeiro, verificando as fechaduras por hábito, embora soubesse que não ficaria ali por muito mais tempo. Lá dentro, Dusty, a égua que ele ajudara Emma a acalmar semanas atrás, bateu uma vez com os cascos e soltou um bufo suave e ansioso. Murmurou ele, acariciando o pescoço dela. Eu também sinto isso. Ele não conseguia dormir. Então, trabalhou. Passou o resto da noite consertando o portão leste, martelando silenciosamente sob o luar. Não era orgulho, era penitência. Um adeus que ninguém notaria até de manhã. Ao amanhecer, o portão estava reto e forte, e Caleb Turner tinha ido embora. Emma encontrou o bilhete colado na parte interna da porta do celeiro, logo acima da trava que ele havia reforçado dias antes. Era curto, sem drama, sem culpa, apenas a verdade. Não queria causar mais problemas. Sinto muito pelo peso que acrescentei. O portão agora está firme, cuide da égua, Caleb. Ela leu 2 vezes, depois novamente. As palavras eram tão claramente dele, sinceras, cuidadosas, silenciosamente tristes. Ela dobrou o papel, mas suas mãos não paravam de tremer. Ela caminhou ao longo da cerca, na esperança de encontrá-lo perto da estrada, talvez estacionado sob uma das árvores fora da cidade. Mas não havia nada, apenas poeira no horizonte. De volta à lanchonete, os cochichos continuavam. Ray estava presunçoso, agindo como um homem que acabara de ganhar uma aposta que nunca merecera fazer. A cidade estava mais tranquila agora, e ninguém mencionava o encontro. Ninguém mencionava o estranho que consertara mais em 3 semanas do que alguns em toda a vida. Mas Emma sentia sua ausência em tudo. Ela via as ferramentas que ele deixara em seu galpão, os ganchos que ele fixara nos estábulos, o silêncio à noite, quando ela esperava ouvir passos na varanda e não ouvia nada além do rangido de um balanço movido pelo vento. Ela duvidou dele, e ao fazer isso, afastou o primeiro homem que lhe mostrou o que era aparecer, dia após dia, sem pedir nada em troca. E para Caleb, a ferida era mais profunda do que o julgamento da cidade. Porque ele deu tudo de si para ficar tanto tempo, para confiar novamente, para querer novamente. Ele tinha sido humilhado, sim, mas o que o destruiu não foram as risadas ou as acusações. Foi o jeito como as pessoas olhavam para ele quando ele não se defendia. O jeito como preenchiam seu silêncio com mentiras e suposições. O jeito como o silêncio de Emma se juntava ao deles. Para um homem como Caleb, que passou anos fugindo das memórias e da dor, o momento em que ele parou foi a coisa mais vulnerável que ele poderia fazer. E ele foi punido por isso. Então agora, ele fez o que sempre fez de melhor. Ele desapareceu. Mas dessa vez, ele não se sentia como um homem fugindo do mundo. Ele se sentia como um homem que finalmente desistiu de esperar que alguém o compreendesse. Quase uma semana se passou antes que Emma o encontrasse.
Ela vinha evitando o celeiro, incapaz de enfrentar o eco da ausência dele. Mas os cavalos precisavam de cuidados, e a cerca perto do pasto dos fundos estava cedendo novamente. Ela não queria admitir, mas sentia falta dele. Não apenas da ajuda, mas da presença dele, da firmeza na voz dele, da maneira como ele via o que precisava ser consertado antes que ela pedisse. Foi só quando ela subiu no sótão para pegar algumas tábuas de madeira que viu a caixa. Velha de metal, escondida atrás de uma pilha de ferramentas quebradas e uma lona manchada de óleo. Não era dela. Ela a puxou lentamente, os dedos traçando as saliências frias da tampa. Sem fechadura, apenas uma trava, enferrujada, mas intacta. Dentro havia dezenas de papéis, escrituras, contratos, mapas, cartas amarradas com barbante, nomes que ela reconhecia, nomes ligados à mesma terra que Ray Delaney estava tentando comprar, pedaço por pedaço. Seu coração disparou. Em cima da pilha havia um envelope fino, de cor creme, endereçado à mão com uma caligrafia perfeita. J. Turner. Ela o abriu com dedos trêmulos. Era uma carta inacabada, escrita pela mão de Caleb. Emma, se você está lendo isso, provavelmente eu fui embora cedo demais. Não sou quem você pensava que eu era. Não a culpo por duvidar de mim. A verdade é que passei anos me escondendo do mundo. Mas há uma coisa em que nunca deixei de acreditar. Nesta terra. E em pessoas como você, que lutam por ela quando ninguém mais o faz. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela se sentou com força, levantando uma nuvem de poeira ao seu redor. Então, começou a ler o resto. Os documentos revelavam tudo. Caleb Turner era mais do que um vagabundo, mais do que uma mão errante com uma voz suave. Ele já foi Jacob C. Turner, o sócio silencioso por trás da maior cooperativa de terras dos estados do Oeste. Um homem que comprou e protegeu centenas de hectares sob várias LLCs, mantendo-os fora das mãos de corporações como a de Ray. Ele abandonou aquele império depois que sua noiva morreu. Entrou nas sombras e ficou lá, mas não tinha deixado de se importar com a terra. Tinha-a protegido o tempo todo, silenciosamente, anonimamente, nos bastidores. Remaleu uma escritura que listava o rancho de seu pai como uma das parcelas que Caleb ajudara a salvar da execução hipotecária anos atrás, sob uma entidade diferente. Seu nome estava lá, a assinatura dele ao lado. Ele tinha salvado sua terra muito antes de pisar nela. Ela não sabia se gritava ou chorava. Ele estava lá o tempo todo, não por reconhecimento, não por agradecimento, apenas para garantir que o que mais importava não caísse nas mãos erradas. Ela ficou de pé com as mãos tremendo e a visão embaçada. Ela o afastou. Acusou-o de se esconder, enquanto ele carregava silenciosamente o peso de algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Ela desceu correndo a escada do sótão e saiu para o quintal. A poeira grudava em suas botas enquanto ela atravessava o pasto, com o coração batendo forte. Ele ainda devia estar lá fora, em algum lugar, e se estivesse, ela iria encontrá-lo. Emma não perdeu tempo. Ao anoitecer, ela já estava na estrada, armada com a caixa de documentos, sua caminhonete abastecida e o coração batendo forte com determinação. Ela não sabia exatamente por onde começar. Caleb não havia deixado nenhum rastro, mas ela tinha um palpite. Havia uma colina a oeste de Hollow Creek, onde ele costumava sentar antes do amanhecer, olhando para os campos, como se tentasse lembrar o que significava pertencer a algo. Se ele estivesse em algum lugar, seria lá. Ela chegou pouco antes de escurecer. O céu estava nublado e o vento havia ficado forte, mas à distância, ao lado de um conjunto de pedras, estava a silhueta inconfundível de um homem sentado à beira do mundo. Caleb. Ele não se virou quando ela parou. Ele não se moveu quando as botas dela pisaram no cascalho. Ela parou alguns passos atrás dele, segurando a caixa contra o peito. Se este momento mexeu com você, se você já se sentiu perdido ou encontrou esperança em lugares inesperados, deixe um like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua história também é importante. Às vezes, o menor gesto se torna parte de algo maior. Vamos construir este espaço juntos. Uma história sincera de cada vez. Você foi embora sem se despedir, disse ela baixinho. Ele exalou pelo nariz.
Achei que não merecia. Você não achou que eu merecia uma chance de saber a verdade? Isso o fez se virar, lentamente. Seu rosto parecia desgastado, os olhos vazios por causa de muitas noites sem dormir. Eu não estava tentando esconder quem eu era, disse ele. Eu estava tentando esquecê-lo. Emma se aproximou, ajoelhando-se ao lado dele. Eu encontrei a caixa, as escrituras, a carta. Ele não respondeu, apenas olhou para o vale, onde a última luz se esvaía. Eu sei o que você fez, disse ela. Você salvou minha terra. Você salvou muito mais do que isso. Caleb cerrou os dentes. Achei que se pudesse ficar nos bastidores, fazer o bem sem ser visto, talvez pudesse fazer as pazes com o que perdi. Você já fez isso, disse ela suavemente. Você só não se permitiu ver. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, até que Emma enfiou a mão na caixa e tirou uma pasta grossa. Ray tem comprado propriedades usando empresas de fachada, mas esses documentos vinculam a maior parte dessas terras a propriedades que você ajudou a proteger. Caleb pegou a pasta e folheou-a. Ele está preparando um grande empreendimento. Exatamente, disse ela. Mas com essas escrituras, com a verdadeira propriedade exposta, podemos congelar os planos dele. Caleb olhou para ela. Você quer lutar contra isso? Ela assentiu. Não só por mim, por Hollow Creek, por todos que têm medo de se levantar. Ele fechou a pasta lentamente, um fogo silencioso começando em seus olhos. Então precisamos tornar isso público, mostrar tudo a eles. Emma sorriu. É por isso que vim procurar você. Na manhã seguinte, eles entraram no cartório do condado com cópias de todos os documentos. Depois, foram ao jornal local. Em seguida, procuraram o único advogado da cidade disposto a enfrentar um homem como Ray Delaney. E a cada passo, Caleb divulgou seu nome. Chega de se esconder. No final da semana, a prefeitura de Hollow Creek estava lotada. Fazendeiros, lojistas, professores, alguns furiosos, outros assustados, todos cansados da guerra silenciosa que Ray vinha travando a portas fechadas. Caleb ficou na frente, com Emma ao seu lado. Cometi erros, disse ele à multidão, mas nunca deixei de acreditar nesta terra. E não vou deixar alguém como Ray tirar isso das pessoas que construíram suas vidas aqui. Ele ergueu a pasta. Esta é a verdade. E a verdade é suficiente para detê-lo. Uma a uma, as pessoas se levantaram. Não todas, mas o suficiente. E pela primeira vez desde a morte de sua noiva, Caleb Turner se sentiu um homem não apenas sobrevivendo, mas liderando. Não à deriva, mas com raízes. E a luta estava apenas começando. Ray Delaney não demorou muito para reagir. Na manhã seguinte à reunião na prefeitura, uma frota de caminhões prateados entrou em Hollow Creek, com os motores baixos e agressivos. Trabalhadores em uniformes impecáveis começaram a martelar placas com os dizeres "Futuro local do Creekwood Resort", no solo seco, do lado de fora do perímetro do rancho Caldwell. Ray sempre preferiu a intimidação ao diálogo e agora estava jogando sua carta na mesa. Emma ficou parada na cerca, com a mandíbula cerrada, observando-os martelar mentiras na terra. Caleb ficou ao lado dela, de braços cruzados. Ele está pressionando, disse Caleb, tentando provar que esta terra já é dele. Os olhos de Emma não saíram dos homens. Então vamos contra-atacar. Eles tinham o apoio da cidade, pelo menos o suficiente para agir. Caleb entrou com uma liminar naquela mesma tarde, usando as escrituras e os laços corporativos rastreados através de seus antigos bens. O advogado Thomas Grady, jovem mas tenaz, agiu rapidamente. Na sexta-feira, o tribunal do condado estava analisando a petição, mas Ray não estava esperando. Naquela noite, Caleb encontrou o celeiro arrombado. A trava havia sido cortada, uma sela estava rasgada ao meio e os cavalos estavam assustados e em caos. Dusty, a égua favorita de Emma, tinha cortes profundos no flanco. Caleb e Emma passaram horas acalmando os animais, limpando feridas e reforçando as fechaduras. Não havia impressões digitais nem testemunhas, apenas raiva. Ele está escalando, sussurrou Emma. Ele não vai parar até que estejamos com medo demais para lutar. Caleb olhou nos olhos dela. Então não vamos nos assustar. Eles não dormiram naquela noite. Caleb ficou de guarda do lado de fora do celeiro,
com o rifle pendurado no ombro, de costas para o vento. Ele não andava de um lado para o outro. Não recuava. Ele esperava. E não demorou muito. Pouco depois da meia-noite, faróis brilharam no campo. 3 caminhões. Caleb não se moveu. Ele observou as silhuetas saltarem, ouviu o barulho metálico das correntes e o clique de um cortador de fechaduras. Ele deu um passo à frente. "Afaste-se das baias!" gritou ele. Um dos homens riu. "Quem diabos você pensa que é?" A voz de Caleb era firme. "O último erro que vocês vão cometer." O homem deu um passo à frente, brandindo um pé de cabra. "Você acha que pode nos assustar?" "Não", disse Caleb calmamente. "Mas posso impedir vocês." O homem atacou. Caleb se abaixou, girou e o desarmou. O pé de cabra caiu no chão. Outro homem avançou, mas Caleb foi mais rápido. Joelhada nas costelas, um golpe certeiro na perna. O homem caiu no chão gemendo. Então veio o terceiro, até que luzes brilharam atrás deles, azuis e vermelhas piscando através da poeira. A voz de Emma chiou no walkie-talkie. "O xerife está chegando! Aguentem firme!" Os homens se espalharam. Um tentou voltar para a caminhonete, mas não conseguiu ir muito longe. Caleb agarrou-o pelo colarinho da jaqueta e jogou-o contra a porta traseira. Sirenes rugiram pela estrada. Em poucos minutos, os policiais algemavam os 3 intrusos. Ray não estava com eles, mas não precisava estar. O plano era claro: assustar Caleb, abalar Emma, destruir o rancho pedaço por pedaço até que eles desistissem. Mas eles não cederam. E agora, Ray havia exagerado. No dia seguinte, Thomas Grady entrou no tribunal do condado com filmagens, relatórios e um dossiê completo com mapas das propriedades da campanha de Ray, contratos de arrendamento falsificados e estruturas de empresas de fachada. Caleb estava atrás dele. Era a primeira vez que ele usava seu nome completo em público em quase uma década. Jacob Caleb Turner, leu o escrivão em voz alta, arregalando os olhos. "Você é o sócio original da Western Ridge Holdings?" Caleb assentiu uma vez. "Isso mesmo." Naquela mesma tarde, o juiz concedeu uma liminar temporária, suspendendo todos os planos de desenvolvimento ligados ao nome e às empresas de Ray, enquanto a investigação estava em andamento. Ray teria que comparecer ao tribunal dentro de 2 semanas. A notícia se espalhou rapidamente. À noite, o nome de Caleb estava na boca de todos em Hollow Creek, mas desta vez não com suspeita, e sim com admiração, com desculpas. Pessoas que antes evitavam seu olhar, agora apertavam sua mão. Donos de empresas se ofereceram para ajudar a consertar a cerca. Alguns até deixaram bolos no rancho. Emma estava ao lado dele na varanda, de braços cruzados. "Ainda acha que deveria ter ficado na sombra?" Caleb sorriu. "Está ficando mais difícil se esconder agora." A expressão dela suavizou. "Que bom." Dusty cutucou o ombro de Caleb com o nariz enfaixado, mas firme. Ele olhou para ela, depois para Emma. "Lutei por tanto tempo", disse ele baixinho. "Esqueci como era a sensação de vencer." "Você não apenas venceu", disse ela. "Você lembrou a esta cidade quem ela era." Mas ainda não tinha acabado. Ray não tinha ido embora em silêncio, e o confronto final ainda estava por vir. Quando Ray Delaney voltou a Hollow Creek, a cidade havia mudado. O antigo salão de reuniões estava lotado. Caleb estava na frente. Não mais um estranho silencioso, mas um homem que a cidade passou a respeitar e até admirar. Emma estava ao lado dele, composta e confiante, com os braços cruzados não em defesa, mas em determinação. Ray entrou como sempre fazia, devagar, confiante, com ar de superioridade. Mas dessa vez o peso da sala não mudou a seu favor. Sussurros o seguiam, mas nenhum era gentil. E quando ele viu Caleb, realmente o viu, algo brilhou por trás de sua fachada polida, algo parecido com dúvida. O xerife Mathers se levantou e leu o aviso oficial em voz alta. A liminar havia sido aprovada. Todos os empreendimentos do Creekwood Resort foram congelados enquanto se aguardava a investigação sobre fraude na aquisição de propriedades. Todas as propriedades que Ray reivindicava agora estavam em jogo, e o tribunal decidiria o destino de seu império. Ray não aceitou bem a notícia. "Isso é ridículo", ele retrucou. "Você vai acreditar em um cowboy falido em vez de mais de uma década de investimentos?" A voz de Caleb estava calma, serena.
Ninguém acreditou em mim por causa do meu nome. Eles acreditaram na verdade. Ray zombou. Você acha que esta cidade dá a mínima para a verdade? Eles se voltaram contra você no momento em que eu levantei questões. Eles estavam com medo, disse Caleb. E você se aproveitou desse medo. Mas agora, eles viram quem você realmente é. Emma deu um passo à frente. E eles também viram quem Caleb é. Não o nome, o homem. Ray olhou para a multidão, como se procurasse aliados. Mas ninguém cruzou seu olhar. Walter Jenkins, que antes era o mais cético, levantou-se lentamente e limpou a garganta. Conheço Caleb há apenas algumas semanas, disse ele. Mas vi o que ele fez. Consertou cercas que ninguém mais tocaria. Observei-o trabalhar do amanhecer ao anoitecer, sem pedir nada em troca. Ele fez mais por esta cidade em silêncio do que Ray jamais fez gritando. Outros acenaram com a cabeça. Uma a uma, mais vozes se juntaram. O diretor da escola, o cozinheiro da lanchonete, um fazendeiro viúvo, pessoas que antes se afastaram, agora estavam ao lado de Caleb. A máscara de Ray rachou ainda mais. Vocês têm memória curta. Não, disse Emma. Nós apenas paramos de deixar que ela fosse reescrita. Ray saiu furioso sem dizer mais nada, batendo a porta atrás de si, como a nota final de uma música que não lhe pertencia mais. Depois da reunião, a cidade não voltou ao normal. Ficou melhor. Na manhã seguinte, voluntários apareceram no rancho Caldwell com suprimentos. Walter trouxe madeira sobressalente. A turma de agricultura da escola ofereceu ajuda para reforçar os estábulos. Adolescentes pintaram o celeiro e a lanchonete doou refeições. Ninguém mais pediu a Caleb que provasse seu valor. Ele não precisava mais. O rancho fervilhava de energia, de propósito. Pela primeira vez em anos, Emma sorriu sem reservas. Ela ria mais. Pediu a Caleb que ficasse para jantar e tomar café da manhã no dia seguinte. Eles consertaram o balanço da varanda juntos em uma tarde tranquila. Quando terminaram, sentaram-se lado a lado enquanto o sol se punha sobre a terra que Caleb antes pensava que nunca seria sua. Eu achava que não merecia construir nada novamente, disse ele suavemente. Emma olhou para ele. Mas você já construiu. E ela estava certa. Caleb havia chegado a Hollow Creek como um homem sem destino, sobrecarregado pela culpa e moldado pela perda. Mas, por meio da honestidade, da perseverança e da recusa silenciosa de fugir novamente, ele se tornou outra pessoa. Não apenas um protetor da terra, mas parte dela. Não apenas um nome nas sombras, mas um homem que se destacava na luz. A notícia se espalhou para além da cidade. O Estado abriu uma investigação formal sobre os negócios de Ray. Várias propriedades foram devolvidas às famílias que haviam sido coagidas a vendê-las. A reputação de Ray desmoronou. Seus investidores se retiraram. Seu império entrou em colapso. Ele deixou a região sob ameaça de indiciamento. E ninguém pediu que ele ficasse. Mas as pessoas pediram a Caleb que ficasse. Certa noite, o xerife Matters se juntou a ele para tomar um café. Nunca pensei que veria o dia em que deveríamos o futuro da nossa cidade a um vagabundo, disse o xerife, inclinando a caneca. Caleb riu. Nunca pensei que ficaria tempo suficiente para que alguém se importasse. Você mudou muitas opiniões, Turner. Não, disse Caleb, olhando para Emma do outro lado da sala. Eles apenas finalmente olharam com atenção. Naquela noite, quando o sol se punha atrás das colinas, Emma se juntou a Caleb na varanda. Você já pensou no que vem a seguir? Ela perguntou. Caleb se virou em silêncio. Todos os dias. E? Ele sorriu timidamente, mas com certeza. Eu achava que tinha nascido para construir impérios. Agora, só quero construir algo que tenha significado. Ela assentiu. Então fique. Construa aqui. Caleb não respondeu. Ele apenas pegou a mão dela e a segurou. A noite chegou suave e lenta, cheia de paz. A cidade havia mudado. Caleb havia mudado. E o homem que antes não passava de um fantasma à beira de um mapa, agora estava firme, visível e necessário. O obstáculo não tinha sido apenas Ray, tinha sido o medo. E Caleb finalmente superou ambos. Há algo poderoso em um homem que escolhe o silêncio, não por fraqueza, mas por sobrevivência. Caleb Turner viveu nesse silêncio por anos, deixando-o moldá-lo, endurecê-lo, enterrá-lo, mas Hollow Creek
lhe ensinou algo diferente. O silêncio não protege você para sempre. Eventualmente, você fala a verdade ou deixa que outros a falem por você. Para Caleb, a redenção não veio com grandes discursos ou no momento perfeito. Veio na luta lenta e constante de fazer o que era certo quando ninguém estava olhando. Na decisão de consertar uma cerca em vez de explicar seu passado. De proteger a terra de outra pessoa, mesmo quando sentia que não merecia a sua. De amar em silêncio. De ficar quando era mais fácil ir embora. Foi isso que fez sua história ressoar com o povo de Hollow Creek e com qualquer pessoa que já tentou fugir do próprio nome. Porque a verdade é que todos nós carregamos um passado. Alguns mais pesado do que outros. Alguns marcados por perdas, vergonha ou arrependimentos que raramente expressamos em voz alta. Mas esse passado não define o futuro, a menos que permitamos. Caleb mostrou que reconstruir não é esquecer. É escolher começar de novo. Não como você era, mas como você está disposto a se tornar. Em um mundo obcecado por aparências e julgamentos rápidos, ele nos lembrou que o caráter é silencioso, que a confiança é conquistada em momentos que a maioria das pessoas ignora, que às vezes os mais quebrados entre nós também são os mais dispostos a construir. E talvez esse seja o maior legado que uma pessoa pode deixar. Não riqueza, não reputação, mas a coragem de ser honesto, de aparecer todos os dias e tentar, de fazer as pazes com seus erros e oferecer aos outros a chance de fazer o mesmo. Caleb Turner não salvou Hollow Creek com dinheiro. Ele a salvou com sua presença, com ação, com uma insistência silenciosa de que algumas coisas, como terra, amor e verdade, ainda valem a pena defender. E ao fazer isso, ele não mudou apenas uma cidade. Ele lembrou a todos nós o que significa realmente voltar para casa. Um ano depois, Hollow Creek parecia diferente. Não na superfície. A lanchonete ainda servia café queimado. O celeiro ainda rangia com o vento e os campos ainda se estendiam sob o céu aberto como uma colcha de retalhos de poeira e verde. Mas algo por baixo havia mudado. A cidade parecia mais alta, mais forte. Ela se lembrava de quem era, e no centro de tudo estava Caleb Turner. Ele nunca recuperou seu antigo nome, não porque tivesse vergonha, mas porque Caleb era o homem que ele escolheu se tornar. Ele não estava mais se escondendo, apenas não precisava mais do peso do império de Jacob Turner. Essa parte de sua vida havia acabado. Em vez disso, dedicou-se à terra. Ajudou Emma a transformar o Rancho Caldwell num santuário, não só para cavalos, mas também para pessoas. Veteranos vinham para cavalgar e curar-se. Crianças problemáticas aprendiam a trabalhar a terra e a encontrar estabilidade no ritmo dos cuidados. Famílias reuniam-se para festivais e fogueiras. O rancho tornou-se mais do que um negócio. Tornou-se um batimento cardíaco. Emma nunca disse, "Eu te avisei." Ela não precisava. O amor deles não precisava de declarações. Ele cresceu em momentos tranquilos, compartilhando café na varanda, na maneira como ele consertava o balanço dela sem que ela pedisse, na maneira como ela sempre deixava a luz da varanda acesa se ele ficava até tarde no pasto. Eles nunca se casaram na igreja. Em vez disso, certa manhã, com apenas o nascer do sol e o cheiro de feno no ar, Emma entregou a Caleb um anel de prata gasto. "Encontrei na gaveta do meu pai", disse ela. "Ele usou por 40 anos. Caleb pegou o anel com os dedos trêmulos. "Ele gostaria que você ficasse com ele." Ela sorriu. "Ele gostaria que você ficasse." A partir daquele momento, eles simplesmente foram. Quanto a Ray Delaney, seu legado desapareceu no silêncio. Os processos judiciais se acumularam. Suas empresas foram dissolvidas. Seu rosto desapareceu da região, mencionado apenas em sussurros e histórias de advertência. Ninguém sentiu sua falta. E o povo de Hollow Creek? Eles pararam de fazer perguntas sobre o passado de Caleb. Concentraram-se no que ele construiu agora. Ele não era mais o vagabundo. Ele era Caleb Turner, o homem que ficou. Aquele que consertou o que estava quebrado. A terra que ele ajudou a salvar prosperou. A cidade cresceu, sem perder sua identidade. E o rancho de Emma ficou mais forte do que nunca, não por causa da riqueza, mas por causa da intenção. Eles construíram algo que duraria, não por ambição,
mas por graça. E todas as manhãs, quando o céu ficava dourado e os cavalos acordavam, Caleb ficava parado perto da cerca com uma mão apoiada no portão, observando a terra que ele achava que nunca mereceria. Ele não precisava de uma multidão. Ele não precisava de um monumento, apenas daquela vista, e da certeza tranquila de que tinha voltado para casa. Se esta história o comoveu, se você sentiu um pouco do que Caleb Turner sentiu, se você já desejou uma segunda chance ou viu alguém reconstruir sua vida pedaço por pedaço, então não deixe que isso termine aqui. Histórias como a de Caleb nos lembram que a redenção não é apagar o passado, é encontrar a coragem para enfrentá-lo, para permanecer quando é mais fácil fugir e para construir algo significativo mesmo depois de tudo ter sido destruído. Talvez você se tenha visto em Caleb. Talvez tenha visto alguém que ama. Agora queremos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e conte-nos. Você já conheceu alguém que mudou silenciosamente a sua vida? Ou simplesmente digite "Nunca é tarde para voltar para casa" se esta história tocou seu coração. Nós lemos cada uma delas. E não se esqueça de clicar no botão inscrever-se e ativar o sinal de notificação. Aqui no Soul Stirring Stories, trazemos a você todas as semanas histórias poderosas, reais ou inspiradas, que nos lembram o que realmente importa: amor, verdade, segundas chances e a força necessária para seguir em frente. Compartilhe este vídeo com um amigo que possa precisar dele hoje. Às vezes, uma única história é suficiente para iluminar o caminho a seguir. Obrigado por assistir e lembre-se, não importa o quão longe você tenha ido, não importa o que você tenha perdido, ainda há um caminho que leva de volta. E alguém está esperando no portão. Bem-vindo ao lar.